Louis Pasteur nasceu em 27 de dezembro de 1822, na cidade de Dole, na França. Era filho de um curtidor de couro, que havia servido como sargento no exército de Napoleão. Desde cedo, mostrou interesse pela arte e pela ciência, pintando retratos e fazendo experimentos químicos. Em 1840, formou-se em artes. Em seguida, decidiu se especializar em física e química na Escola Normal Superior de Paris, onde se tornou assistente do químico Antoine Ballard. Em 1847, obteve seu doutorado com uma tese sobre a cristalografia, o estudo dos cristais. Nessa época, ele fez uma importante descoberta, a existência da simetria molecular, ou seja, a propriedade de algumas moléculas de terem formas diferentes, mas a mesma composição química. Em 1849, casou-se com Marie Laurent, filha do reitor da Universidade de Estrasburgo, onde ele foi nomeado professor de química. Com ela, teve 5 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram à idade adulta. A morte precoce de 3 de seus filhos afetou profundamente Pasteur, que se dedicou ainda mais à sua missão de combater as doenças. Em 1854, mudou-se para Lille, onde assumiu a cátedra de Química da universidade local. Lá, ele iniciou suas pesquisas sobre a fermentação, a pedido de produtores de vinho e cerveja, que sofriam com a deterioração de seus produtos. Pasteur demonstrou que a fermentação era causada pela ação de micro-organismos, que se multiplicavam na ausência de oxigênio. Ele também desenvolveu um método para evitar a contaminação dos líquidos, que consistia em aquecê-los a uma temperatura elevada e depois resfriá-los rapidamente. Esse processo ficou conhecido como pasteurização e foi aplicado ao leite, ao vinho, à cerveja e a outros alimentos. Em 1862, Pasteur foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências, em reconhecimento aos seus trabalhos sobre a cristalografia, a fermentação e a pasteurização. No mesmo ano, ele recebeu a medalha Rumford da Royal Society de Londres, por suas contribuições à física e à química. Em 1864, Pasteur realizou um experimento histórico, que refutou definitivamente a teoria da geração espontânea, que afirmava que os seres vivos podiam surgir a partir da matéria inanimada. Usando frascos com pescoço de cisne, que impediam a entrada de ar contaminado, ele provou que os micro-organismos só apareciam nos caldos nutritivos se houvesse contato com o ar externo. Com isso, ele estabeleceu a teoria da biogênese, que diz que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Em 1865, Pasteur foi chamado para resolver um grave problema que afetava a indústria da seda na França, a doença dos bichos da seda, que causava a morte dos casulos e a perda da produção. Pasteur identificou 2 tipos de micro-organismos que causavam a doença, um fungo e uma bactéria. Ele também desenvolveu um método para selecionar os casulos saudáveis e evitar a propagação da doença. Com isso, ele salvou a indústria da seda francesa e ganhou fama internacional. Em 1867, Pasteur retornou a Paris, onde foi nomeado diretor de estudos científicos da Escola Normal Superior. Lá, ele iniciou suas pesquisas sobre as doenças infecciosas, que o tornariam mundialmente famoso. Ele descobriu que as doenças eram causadas por diferentes tipos de micro-organismos, que podiam ser transmitidos de um indivíduo para outro. Ele também descobriu que era possível atenuar a virulência desses micro-organismos, tornando-os incapazes de causar a doença, mas capazes de induzir a imunidade no organismo. Esse foi o princípio da vacinação, que Pasteur aplicou com sucesso em várias doenças, como o antraz, a cólera e a raiva. Em 1873, Pasteur foi eleito membro da Academia Francesa de Medicina, apesar da oposição de alguns médicos, que não aceitavam suas teorias. Em 1878, ele recebeu a medalha Copley da Royal Society de Londres, por suas descobertas sobre as doenças infecciosas. Em 1885, Pasteur realizou sua mais célebre façanha, a vacinação de um menino de 9 anos, Joseph Meister, que havia sido mordido por um cão raivoso. Pasteur aplicou-lhe uma série de injeções com o vírus da raiva atenuado, que impediram o desenvolvimento da doença. Esse foi o primeiro caso de cura da raiva humana pela vacinação. A notícia se espalhou pelo mundo e Pasteur foi aclamado como um herói. Em 1888, foi inaugurado em Paris o Instituto Pasteur, um centro de pesquisa dedicado ao estudo das doenças infecciosas e à produção de vacinas.
Pasteur foi o seu primeiro diretor e continuou a trabalhar até o fim de sua vida. Ele morreu em 28 de setembro de 1895, aos 72 anos, vítima de uma doença vascular cerebral. Seu corpo foi sepultado na cripta do Instituto Pasteur, onde até hoje é venerado como um dos maiores benfeitores da humanidade.